Olá, pessoal do canal Horta Interação. Pessoal, você sabe que no mundo das relações interpessoais tem pessoas que não se bicam, aquele papo não fui com a sua cara, me deixa no canto, aquela coisa assim, né? As pessoas são assim, tem mais afinidade com umas do que com outras, né? Tem muita gente que gosta de mim, mas tem gente que não gosta de mim também. Paciência, né? Nem Jesus agradou todo mundo, porque eu vou agradar. Pessoal, no mundo das plantas, você sabia que existe também a questão de plantas companheiras? As plantas que se dão muito bem quando são plantadas juntas, elas se ajudam. E também as plantas que não se bicam. Se plantar junto não vai de jeito nenhum, né? Não adianta plantar junto e não vai dar certo, né? Então hoje a gente vai estar falando aqui sobre plantas companheiras. Isso é interessante. É algo assim interessante para o nosso cultivo em pequeno espaço e até mesmo em espaço um pouco maior. Em grande escala não. Em grande escala o pessoal planta organizado, né? Apesar disso acontecer também, né? Eles agregar alguma cultura junto. Mas assim, em pequeno espaço, isso cabe muito bem, porque a gente precisa dessa interação, desse intercâmbio aí das plantas, né? Isso faz bem também. Eu mesmo gosto muito desse conceito, apesar de não praticar muito na minha horta, mas eu tenho assim, e quero fazer isso agora daqui para frente, com mais intensidade, e gostaria de a gente estar sempre batendo esse papo também agora, daqui para frente, né? Sobre plantas companheiras, as plantas que se dão bem, que se casam, né? Que vivem muito bem juntas e se ajudam, né? Então, depois que a gente rodar a vinheta, eu quero vocês aqui comigo, né? Mas enquanto roda a vinheta, dê lá o joinha. Quem não é inscrito no canal, por favor, inscreva. A gente agradece. Comente, né? E dê a opinião de vocês também, para a gente interagir, bater aquele papo, né? E os comentários eu vou, assim, responder com muita alegria e com dedicação, beleza? Então, depois da vinheta, todo mundo aqui comigo para a gente continuar esse papo agradável, beleza? Então, pessoal, voltando aqui, né? Eu estou aqui perto do meu canteirinho aqui já dá para ilustrar alguma coisa, mas não necessariamente foi feito com esse objetivo, né? A definição é muito simples, né? Plantas companheiras são plantas que, plantadas juntas ou próximas uma das outras, elas se beneficiam, acabam se beneficiando uma das outras e aumentando assim a produtividade. E a gente vai citar, na verdade, aqui os benefícios, né, de se terem juntas essas plantas, né? Então, assim, vale a pena tê-las juntas, que só vai trazer benefício e não vai trazer nenhum malefício. Apesar de terem plantas que não podem ser plantadas juntas de jeito nenhum, que provavelmente não vai dar certo, né? Então, vamos lá falar o primeiro benefício. Primeiro benefício, né? Você aproveita mais a área de cultivo. Aquele espaçozinho que você não tinha nada que fazer com ele, tá ali sobrando, você já vai detectar qual planta caberia ali, iria ajudar, qual planta que não iria ter problema de ser plantado ali e que não vai ser esquecida por você também, né? Porque quando a gente está plantando, a gente quer aproveitar todo o espacinho e começa a fincar a mudinha para tudo ter canto, aí depois você esquece que fincou uma muda de alface lá naquele canto e a água toda rega toda a horta e esquece de cuidar daquele pé de alface porque está seco lá, desnutrido, né? Mas assim, então você tem que ter essa consciência de que elas vão estar plantadas juntas ali e tudo precisa de água, tudo precisa de rega, né? Então você aproveita assim muito bem a área, né? Todas as áreas, todo o espaço assim vazio da sua horta, então você vai ter um aproveitamento bem maior. O segundo, pessoal, ela tem, quando você tem plantas diferentes, você vai ter coloração diferente e cheiro diferente. Tendo coloração diferente e cheiro diferente, você vai inibir muitas pragas, muitos insetos, né? Porque os insetos, eles se orientam por isso, pelo cheiro e pela coloração, né? Então ele já tem a sua planta específica e ele detecta dessa forma, através do cheiro e através da coloração. Então quando você tem várias colorações,
esses insetos maléficos eles acabam sendo confundidos, ficando confusos, então dá uma trégua para sua planta, né? Esse já é o segundo benefício. Então é por isso que é bom você, no meio de um canteiro de alface crespa, você ter uma alface americana que tem aquela planta, aquela coloração mais escura, aquela alface roxa, né? Por perto, um pé de manjericão não vai fazer mal nenhum, um pé de arruda não vai fazer mal nenhum, só vai confundir o cheiro e a visão desse inseto maléfico, né? Então, o terceiro benefício também é tranquilo, né? Algumas plantas melhoram a qualidade do solo, né? Algumas plantas elas melhoram a qualidade do solo. O solo às vezes às vezes pode estar até um pouco compactado, mas a raiz dela é muito mais assim agressiva, muito mais expansiva, né? Igual o pessoal, quando você tem um terreno, vamos falar agora um terreno maior e que você precisa de plantar ali, o solo está muito duro. O que o pessoal lá na roça faz? Eles plantam feijão andu, todo tipo de grão eles plantam ali, feijão andu, o feijão normal, o milho, a fava, são plantas assim que ajudam assim, na qualidade do solo, né? Eu aqui no meu solo, eu gosto na minha horta, eu tenho um pouco agora, tem um pé ali, tem umas mudinhas que estou replantando, mas eu tenho bastante aquele cravo. Eu não gosto de falar cravo de defunto, que ele é tão bonito e tão cheiroso, né? Mas aquele cravinho amarelo, que vocês já viram na minha horta aqui, eu tinha bastante, agora ele cresceu, acabou o ciclo dele, agora está voltando novamente, né? Mas eu planto ele com esse objetivo mesmo, né? O cheiro dele inibe inseto e a raiz dele ajuda no combate a nematóides, né? Aqueles vermes de raiz que as nossas plantas têm, o cravo é muito bom para isso e ele melhora a qualidade do solo nesse aspecto, né? Então o quarto objetivo agora que a gente vai para ele é maior produtividade na área plantada e, é claro, também diversidade biológica, né? Então você vai ter muita assim, cultura no mesmo espaço e isso é bom, isso facilita, porque uma vai estar ajudando a outra, mantendo ali um equilíbrio legal e crescendo juntas, né? E outra coisa, né? Ornando o ambiente, né? Eu particularmente gosto muito desse conceito de ter várias plantas no mesmo espaço. Eu acho muito bonito, né? E tem essa cooperação mútua aí, uma ajudando a outra, uma melhorando a qualidade de produção da outra, né? Isso é bacana demais, né? A quinta vantagem, pessoal, é em relação ao equilíbrio dos nutrientes do solo. Como entender isso? Tem planta que requer mais cálcio, tem planta que requer mais nitrogênio, tem planta que requer mais fósforo, né? Então, quando elas são plantadas juntos, aquilo que sobra de uma a outra aproveita, né? Então a briga aí, não a briga, né? A boa briga aí está lá por baixo do solo, né? Então elas se dão muito bem, porque o que falta para uma, a outra tem de sobra. Tipo assim, uma não vai absorver muito cálcio porque não precisa. Ela não precisa de muito cálcio, ela precisa de mais de nitrogênio. Mas tem uma do lado ali que precisa de cálcio, então o cálcio vai sobrar para ela. Então, quando a gente planta, os nossos pais tinham essa experiência. Ele adquiriu no decorrer do tempo, mas hoje os biólogos fazem esse estudo e fornecem para a gente a lista de plantas companheiras. No YouTube tem muito, né? Na internet tem bastante. A gente pode recorrer, lançar a mão dessa ferramenta, né? Para a gente assim enriquecer o nosso plantio, né? Então assim, essa distribuição bacana dos nutrientes, né? O que não serve para umas serve para outra, o que está né? E também por cima a questão do cheiro, né? Elas exalam, algumas plantas exalam algum tipo de cheiro que inibe os insetos maléficos também. Quando você planta um cravo em volta de um canteiro desse aqui, um pé de arruda, um pé de manjericão, cebolinha, então o alho, o cheiro forte inibe bastante inseto, assim, colchonilha, pulgão. Então as plantas se protegem, uma ajuda a outra, né? Então isso é bacana, né? Aquele cheiro que cheiro desagradável. Desagradável para um, mas desagradável para o inseto. Para a planta não, tá bacana demais. E na hora que vai para a cozinha tá tudo bacana, tá tudo cheiroso, né? Aí vamos agora pro sexto objetivo, né? Para a sexta vantagem. E depois eu vou mostrar para vocês o que eu tenho plantado aqui assim juntos. Não plantei de propósito para esse vídeo, mas só para vocês verem que
de forma despretensiosa eu já faço isso, né? Na minha horta eu já faço isso. Mas eu quero fazer isso com mais intensidade e mostrar para você essa desorganização mais organizada, né? Eu quero fazer agora de propósito para vocês verem. E fica muito, muito bonito, né? Vamos lá? Pessoal, a sexta vantagem, ela tem relação com a umidade, né? É bom que toda a nossa hortaliça, toda a nossa horta pegue sol, né? O sol faz muito bem para a planta, ela fazer a sua fotossíntese ali, né? Mas assim, o solo é bom que ele esteja úmido e mantida a sua umidade. Então, quando você tem muita planta plantada assim no mesmo espaço, assim, ele faz uma cobertura melhor. Ele protege mais o solo em relação aos raios solares. Então, assim, o solo fica mais protegido e mantém mais a umidade, porque você tem uma área muito maior assim, coberta, sombreada, né? Agora, por cima não, o sol vem e bate aonde penetra, onde tem que penetrar, né? Para manter a umidade do seu solo, você não vai fazer o canteiro lá na sombra, porque lá não bate sol de jeito nenhum, aí você não vai ter sucesso. Você tem que ter um lugar que bate sol, mas a terra tem que estar protegida, né? Então, assim, tanto é que tem um vídeo no canal que eu falo sobre a cobertura morta, né? A vantagem de você colocar folha seca, o resto de grama, no seu canteiro assim, cobrindo assim o solo. Igual eu tenho aqui no meu canteiro de mostarda, né? Pode mostrar aí, Glaucio, tá vendo como é que ele é todo cheio de... Olha, tá bonita, né, pessoal, a mostarda? Muito obrigado, hein? Já tem a cobertura morta ali, né? Mas assim, quando você tem plantas diversas plantadas juntas, você tem uma diversidade plantada juntas, já faz essa cobertura também, dá aquele sombreamento no solo, mas a planta pega sol, mas o solo está protegido, está sombreado, então sendo assim ele mantém mais ainda a umidade. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês, eu fiz de forma despretensiosa, né? Não foi com esse propósito, mas aqui, olha o que eu tenho plantado nesse canteiro aqui, ó. Ó, a minha cenoura que tá bonita. Eu já comecei a colher aqui cenoura aqui, tá, pessoal? Cenourinha. Aqui eu tenho um pezinho de rabanete. Já colhi rabanete aqui e sobrou esse pezinho aqui. Olha esse alho poró aqui, ó. Já fiz 2 podas nele. Cortei esse alho poró lá no talo assim e não arranquei ele. Ele continuou crescendo, tá me gerando folha. Olha que bacana, tá vendo? E tá crescendo novamente. Então não faz mal. Olha aqui, olha. 2, com essa pequenininha aqui, 3 de rúcula. É um espacinho que tava sobrando. E eu tava com essas mudinhas de rúcula ali sem ter o que fazer com elas. Plantei aqui. Olha como é que tá bonito, tá vendo? Ó? Já dá uma salada já, ó. Olha esse canteiro de mostarda, que bacana. Isso aqui, pessoal, só para vocês terem ideia, é muda. O canteiro tá ali. Aqui são as mudas que sobraram e eu não replantei. Olha o que virou. Olha que coisa linda. Virou essa coisa linda aqui. E aqui eu tenho um alface desenvolvendo, tá vendo? Ó? Né? Agora, esse alface tá aqui de gaiato, tá? Ele não era para estar plantado aqui porque a mostarda cresce mais do que ele, faz sombra nele, né? Mas eu deixei ele aqui para vocês. Mas não tem problema não. Mas assim, se eu fosse plantar de propósito, eu não plantaria essa alface junto com a mostarda, porque eu sabia que a mostarda ia crescer mais, né? Mas assim, mesmo assim a alface tá bonita, tá vendo? Ó? Tá vindo bonita, porque ela pega bastante sol aqui. Aqui é um lugar que pega bastante sol. E olha esse pé de tomate aqui, ó. Olha como é que tá vindo bonito, tá vendo? Ó? Misturado no meio aqui, tá vendo? Misturado no meio aqui. E eu vou até guiar esse pé de tomate, que eu tenho esperança de colher tomatinho dele, tá vendo? Então assim, esse conceito de plantas companheiras, eu quero a partir de agora assim, aplicar ele no meu cultivo aqui, no meu 5x25, no meu pequeno espaço aqui, e mostrar para vocês, plantar cenoura, beterraba, rúcula, alface junto, alface roxa, plantar tudo junto assim, vocês vão ver que vai ficar bonito assim, e vai valer a pena, né? Que você aproveita maior espaço. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, e até a próxima.